o R junto e fatorar o R também. Só que aí, depois que eu fatorei, eu não sabia mais para onde ir, o que daria para fazer. Tá, o que mais? Vamos ver, o que tanto você acha que tem aí? Quais são as regras que você podia usar? Então, depois que eu fatorei o P, eu tentei fazer o esquema com R, só que depois eu não sabia se estava indo pelo caminho certo ou se era só aquilo e não dá para fazer mais nada. Bom, uma coisa que a gente consegue ver é que tem uma variável que aparece nas três cláusulas, né? Quem é? Isso, P. O P. Então, assim, fato, tá? Esse exercício já mostra que, olha, realmente, por que que essa história de minimização é um problema relativamente complicado? Porque não tem realmente, assim, uma regra clara, tá? Às vezes envolve um pouco de tentativa e erro, tá? A gente não sabe fazer sem isso. Mas quando a gente pega uma expressão dessas, e com essa é pequena, né? Então dá batendo o olho, dá para ver que é uma boa usar a distributiva e fatorar o P. Tá? Por quê? Porque ele está nas três cláusulas, né? Então, com isso, a gente consegue reduzir as demais três cláusulas a o quê? A cláusulas menores, né? Deixa eu só. Vamos só fazer o comecinho das coisas aqui. Deixa eu botar aqui o que que a gente tem. Ó, essa é a questão 3, né? Isso. Isso. Aí a expressão qual que era? Era P, ou Q, ou R, e P, ou T, ou não Q. E aí vem o quê? I, P, ou não T, ou R. Acho que é isso, né? É, É isso mesmo. é isso aqui. Peguei na lista. Então, sei lá, a primeira coisa, pensando assim, a, se a gente usar a distributiva a, aqui no caso do ou sobre o e, vai. Não precisa ser tão detalhista assim, mas é o que a gente vai fazer, né? Porque o tal e aqui é o o que está distribuindo. Então isso aqui a gente podia transformar em P ou o que sobra, né? O que que sobra? Sobra o Q ou R, e sobra o T ou não Q, e sobra o quê? Sobra o não T ou R, certo? Sim, até essa parte eu consegui chegar. Legal, e agora? Espera aí um pouquinho, eu preciso ver um negócio aqui rápido. Me dá alguns minutinhos, espera aí. Beleza. Oi, então por aí? Opa, tô aqui. Tá, então eu preciso pegar um negócio ali, eu volto em 2 minutos, tá bom? Beleza. Tenta ver. A dica agora é fazer o quê? A gente vai ter que usar distributiva de novo, só que antes da distributiva a gente tem que usar comutativa. Pensa aí, eu já volto.
Ok, I'm back. Quem escreveu? O Thiago escreveu. Feita a demonstração daquelas formas canônicas. Isso é outra pergunta. Entendi. Hello? Opa, tô aqui. E O, aí? o que eu pensei em fazer é em comutar o T ou não Q com o não T ou R. E depois fazer a distributiva de novo. Tá, parece uma boa isso. Aí o que que você ganha nesse caso? Vai ficar com o R isolado, igual o P. Porque aí isso aqui continua, né? Aí você está usando a comutativa. Comutativa de quem? Do segundo com o terceiro. Então é a comutativa do E, né? Isso, É basicamente esse cara aqui que está comutando. É esse aqui com esse aqui, né? isso. Isso. Então, isso é uma possibilidade. Tá, então aí fica o P ou o Q. Aí aqui fica o Q ou R. E aí, bom, aí a gente vai botar aqui o não T, o R e o T ou não Q. Tá, e aí você pode usar a distributiva de novo, né? Distributiva de novo, e aqui vai ser de quem? Vai ser mais uma vez o ou sobre o E, né? E aí isso aqui vai dar então P ou. Aí a gente vai botar o R para fora agora, né? Vai dar o Q ou, ou não T, e aí ou R, e aí tudo isso aqui é T ou não Q, né? Deixa eu ver, o número de parênteses tá certo? Acho que tá. Não, peraí, tá faltando um parênteses em algum lugar aqui. Acho que é aqui, né? Isso. Ok. E agora? Eu imagino que dê para fazer alguma coisa com o Q e não T com o que tá para fora. Só que foi aí que eu travei. São parecidos, né? Sim. Uhum. O que será que a gente faz aqui? Que mais regras que tem? Tem que ter imaginação. Eu olhar para as regras e ter imaginação. É assim que funciona. Não, não tem nenhuma função a potencial que guia a gente nisso aqui. Então, o que a gente pode fazer? Bom, aqui tem o que e o não que, né? Eles estão invertidos. Tem não T e um T também. O problema é que eles estão com, com o quê? E aqui o que e o não T é um E, só que aqui é um ou, né? Poderia usar De Morgan? É, usar De Morgan é uma boa. Só que para usar De Morgan, para esse negócio funcionar direitinho, seria interessante considerar o T como se ele tivesse duplamente negado, né? Sim. Certo? Então, sei lá, a gente podia tentar aqui uma dupla negação. Aí isso aqui vai ficar em P ou Q e não T, ou R, e aí é como se fosse aqui o não T, ou não Q. Tá, e aí sim a gente usa De Morgan. E aí, deixa eu tentar tirar esse negócio daqui. Mãozinha pra cá. Não é isso que eu quero. Quero o contrário, quero isso aqui pra cá. Tá, aí isso aqui vai dar, se eu sei o que, o P ou
Agora dá para botar, usar a Demorgon, né? E, e aí isso aqui fica o quê? E não. Aí fica o quê? Fica o T, não o T. Vai ficar o quê? Vai, faz a Demorgon para mim. Fica não ter e não quê? Por que não, não quê? Ah, não, fica só quê. Fica só que, né? Exatamente. Ah, e agora, poxa vida, agora tá muito mais parecido com o que a gente quer, né? Certo? Bom, agora a gente usa o quê? Usa a computativa de novo, né? Duas vezes, sei lá. Por que duas vezes? Bom, a gente tem que botar o T com o Q aqui, né? Na mesma ordem e vamos botar esse cara que tá sozinho na frente aqui antes do R. E aí isso aqui fica como? E agora tem que lembrar do que tava lá. KPO, acho que tinha três parênteses aqui, não era isso? Isso, Que só era. que um já vai virar o não. Então tem que botar só dois. Só um não e um, na verdade. Espera aí. Volta tudo aqui. Apaga aqui. Entendi. Então aí vem o não, do não ter e que. E aí a gente tinha o quê? Tinha ainda o e, aí tinha o não ter e que. Só que esse cara aqui tava com ou R, né? Isso. Ou R. E precisa de um parênteses a mais aqui. Tá. E agora? Dá para fazer a distributiva? Dá para fazer a distributiva de novo. Exatamente. Tá distribuindo o que em que aí? O E no ou. Exato. E aí como é que fica? Faço a parte fácil aqui, que é o PO. Esse se mantém. Aí vai ficar não, não ter ou e que. E não ter e que. Uhum. Ou o não ter o que e que. Ou R. Tá. Tá parecendo bem isso aqui, né? Sim. Por quê? Dá para usar a inversa? Isso. Então, isso aqui é o quê? É alguma coisa e não alguma coisa, né? Isso. Isso aqui, obviamente, é uma falsidade, né? Então a gente pode botar uns grandes zero ali, né? E sobra o quê? Sobra esse pedaço aqui que ainda não entrou na história, né? Sim. Então, o quê? Milha ou. Então aí a gente só copia ele por enquanto. Legal, e agora?
usa a identidade? Uhum, exatamente. Porque o zero é a identidade para o ou, né? Exatamente. Usa a identidade. A identidade do ou, se quiser dizer. Isso aqui que fica essencialmente CP ou o quê? Aí, bom, some o falso ali, a gente pode eliminar uns parênteses que estão sobrando, né? Então fica não ter, que ou R. Tá, e agora? De Morgan? Podemos usar De Morgan. Uhum. Como é que fica isso com a De Morgan? Ter ou não que, ou Isso, não vai não ficar o ter, né? não ter, né? Isso. Não ter, Ou ou não e que, e aí tudo isso aqui com o... Peraí, tem alguma coisa que está esquisita aqui. Acho que alguma coisa tá esquisita aqui. Esse negócio não vai funcionar. Aqui quando fez a distributiva, esse R estava... Depois que fez a distributiva, ele vira um E, né? Eu... Isso aqui não tá certo. Tá, agora sim. E pega lá, o ou passa, isso, e aí isso aqui tá, eu te escrevi que nem um nariz aqui. Isso aqui esse era um ou, isso aqui é um e, isso. E aí fica um R aqui também. Tá, e agora de novo, dupla negação, né? E aí, sei lá, P ou T ou não que e R. E podia fazer a comutativa para ficar mais, sei lá, mais bonito. Mas tá, acho que pode. esse seria o resultado. Pode. Se quiser ainda você pode fazer a computativa no final, mas não tem muito mais o que fazer aqui, né? Por quê? Pode fazer até se você quiser. Não sei, você quer o que antes ou depois, tá? Isso aí tanto faz, tá? Mas a questão é que agora cada variável está aparecendo uma única vez, né? Cada literal. Não tem mais o que fazer. Concorda? Sim. Então, certamente isso aqui é o final. Final da simplificação. Beleza. Obrigado, senhor. E aí agora, bom, agora o resto sobre a parte do dual e da equivalência, aí eu vou deixar para você pensar, Beleza. tá? O que eu queria com esse exercício 3 é mostrar realmente, olha, não tem uma função potencial guiando o nosso trabalho aí. Então, pensa em automatizar esse processo. Até agora a gente não sabe se tem um algoritmo polinomial para ele. Tá? Então, um tanto vai por heurística e por aplicar regra, tentar uma, tentar outra, e aí vai. É que esse é um exemplo simples, vai. Tinham 4 variáveis e só 3 cláusulas. Então, ok, que mais? O Thiago tinha deixado uma pergunta aqui. Queria entender a demonstração daquelas formas canônicas. Dá para escrever uma tabela verdade como disjunção de max termos ou conjunção de min termos?
Bom, isso eu acho que eu não botei na lista, né? Dessa vez botei? Acho que não, tá? Se você olhar para uma tabela verdade, a gente não tem uma feita aqui hoje, né? Tá, mas vamos fazer vamos brincar com uma dessa aqui mesmo, vai. Só de farra aqui. Ó, imagina que a gente vai fazer uma tabela verdade para esse cara que a gente acabou de demonstrar. Então, como se a gente tivesse ainda aqui um P, um Q. Ih, mas isso aqui vai ser muito grande, peraí. Não vai caber aqui. Hum, não, isso aqui, as 4 variáveis vai dar muita coisa. Vamos tentar pegar algo menor, vai. Ó, e aí, vamos pegar alguma coisa com essas variáveis. Então, vamos fazer essa aqui. Tá? Então aqui a gente tem um 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá. Ó, preenchendo a tabela, como é que fica? Tem aqui o P ou o Q, isso aqui é falso, falso, ou. Aí vem essa parte interna aqui, né? A gente pode fazer uma coisa. Ops, vamos fazer paralelo, vai. Não P e não Q e R. Tá. Então vamos ver o que dá nesse caso aqui. Não P é verdadeiro e não Q é verdadeiro, mas o R é falso, né? Então isso aqui dá 0. Não P é verdadeiro, não Q é verdadeiro, R verdadeiro, então isso aqui dá 1. Então agora o Q é 1, então isso aqui certamente vai dar 0. O P é 1, certamente isso aqui vai dar 0 para todo mundo agora, né? Tá? Então só falta fazer o resto aqui, né? Então aqui P ou Q, falso e falso, ou esse cara aqui que é falso. Então isso aqui dá falso. Então temos ali agora o P ou Q ainda falso, mas a célula ali é verdadeira, então isso aqui dá verdadeiro. Bom, agora o Q é verdadeiro, então isso aqui dá verdadeiro, né? Então, se o Q for só o Q sendo verdadeiro, isso aqui já está verdadeiro. E agora o P é verdadeiro, então isso aqui dá verdadeiro. Então, a função booleana desse cara é isso aqui, né? Tá? Ele só dá falso quando os três são falsos, né? Tudo bem. Uh, como é que ficaria uma CNF e uma DNF disso? Vai. Digam para mim. Essa é uma das minhas perguntas, professor. Não ficou muito claro para mim como que eu consigo determinar essa expressão.
aí tanto a CNF quanto a DNF. Eu entendi a forma dela, mas eu não entendi a estratégia para determinar ela. Aham, tá. Isso, pelo menos você entendeu qual é que uma é ODEs e a outra é ADOs, né? Vamos simplificar um pouco a história. A conjuntiva é a conjunção de cláusulas, né? Ou seja, então é ADOs, e a disjuntiva é disjunção de termos, então é ODS. Tá. Então, o que parece ser fundamental nessa história? Vamos pensar na CNF primeiro, vai. Pensa aqui na CNF. A CNF, a gente tem aqui, vai ter, sei lá, vai ter uma cláusula 1, e uma cláusula 2, e uma cláusula 3, né? E assim sucessivamente, até, sei lá, uma cláusula K. Esse negócio aqui, ele é o quê? Quando é que essa CNF é verdadeira? Quando todas as cláusulas forem verdadeiras. Todas elas, né? Exato. E quando é que cada cláusula é verdadeira? Pelo menos uma das variáveis, né? Se for verdadeira. Isso, tem que ter pelo menos uma variável lá que é verdadeira, né? Isso. Não ficou muito claro para mim como que eu correlaciono a cláusula? O que a cláusula representa de fato? E assim como os termos. Tipo, eu tenho essa tabela verdade, eu tenho essa função booleana, mas a cláusula em si, da onde que ela sai, o que ela é, e Não, isso é correlacionando com a função booleana. Você entendeu a definição de cláusula? Sim. Tá. Ah, diz para mim, então, o que é uma cláusula? Uma cláusula é uma série de junções de variáveis, de diferentes variáveis. Não, de literais, né? Desculpa, O isso. que é um literal? Tanto uma negação quanto uma variável. Isso. O literal pode ser positivo ou negativo, e então ó, ele pode ser. Então, literal é a variável, a negação dela, e aí então uma cláusula é uma disjunção de literais, e aí a CNF é uma conjunção. Tá? Isso é definido como forma normal. Tá? O que a gente tem que fazer numa CNF? A CNF ela é verdadeira se todas as cláusulas forem verdadeiras. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir que a hora que a gente, deixa eu botar, a hora que a gente substituir esses valores aqui na cláusula, que ela vai dar verdadeiro exatamente quando esses valores aqui forem verdadeiros, certo? Certo. Tá, Então, certo. tá? Então é uma questão de cobertura, tá? Vamos ver lá, o que que era Aí entram os min terms e os max terms, né? Pensa lá num min term. No caso aqui é a CNF, cláusula. Cláusulas são os max terms. Por quê? Porque é o ou. Qualquer cláusula que a gente tem aqui, ela é feita do quê? Uma CI, por exemplo, ela é, sei lá, ela é um literal I1, ou um literal I2, ou lá, ou um literal I e M, que seja. Tá? Então, concorda que qualquer um desses literais aqui que for verdadeiro, a cláusula vai ser toda verdadeira? Sim, Bom, eu não ouvi, mas eu acho que você falou sim. sim. Tá. Então significa o quê? Significa que isso aqui, o ou, ele lembra soma, né? De certa forma. Então, basicamente, qualquer um desses, pode ser um, pode ser que sejam dois, pode ser que sejam todos, não interessa. Mas o ponto é que a gente está pegando o maior número possível a cobertura desse cara, ela é a maior possível. Tá? Então, isso é o que a gente chama de um max term. Ele pega a maior parte possível do, 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 do hipercubo booleano, nesse caso. Tá? Então, bom, o que é um max term para a gente?
Ops, se eu botar no outro lugar aqui. Tá, então esse cara aqui vai dar um max termo. Tá, ele vai induzir um max termo, que vai ser o quê? Para esse cara aqui ser verdadeiro, basta qualquer um deles ser verdadeiros, né? Então vai, como é que será que a gente cobre esse cara? Então, uma dúvida que eu fiquei, os literais, eu tiro eles da onde? Da expressão da função booleana lá, o P, o Q, o não P, essas coisas? Isso. Uhum. E Vai, eu por tenho que. exemplo, quer ver? Vamos fazer a DNF primeiro, vai. A DNF, de certa forma, é mais simples nesse caso. Tá, deixa eu voltar aqui. Acho que nesse caso fica mais fácil enxergar a DNF primeiro. Vamos lá, de novo. O que era a DNF? A DNF, a gente tem lá uma disjunção de termos, né? Sei lá, TT, vai. Quando é que esse cara aqui. Bom, é muito fácil para disjunção ser o quê? Vai ser verdade quando qualquer uma delas for verdade. Qualquer uma delas, né? Isso. Então, nesse caso aqui, quando é que. Então, isso aqui é 1. Se isso ser, existe um I, tal que o TI é verdade. Tá, e aí, bom, vamos ver lá. Qual que é a cara de um termo, vai? A cara de um termo a gente tem lá os literais, né? Li1, I1 é Li2, e lá, todo mundo grudadinho, até, sei lá, um L, I e S, vai. Que fosse isso. Então, bom, quando é que o termo é verdadeiro? Somente quando todos esses literais forem verdadeiros, né? Concorda? Uhum. Tá, então a gente tem que cobrir agora a parte verdadeira aqui da função. Tá? Como é que a gente faz isso? Deixa eu criar um espaço aqui. Deixa eu apagar esse max termo aqui. Tá, vamos fazer, por exemplo, olha aqui para onde ela tem que dar 1. Bom, nesse caso a função tem que dar 1 em todo mundo aqui, né? Com exceção da entrada que é totalmente zero, né? Então a gente tem que cobrir essa entrada aqui. Ou seja, para todos esses, para essas 7 linhas que estão aqui, toda vez que isso aqui for fornecido como entrada, tem que acontecer o quê? A avaliação da DNF vai ter que retornar um valor positivo, certo? Bom, ela pode retornar um positivo para qualquer um deles. Concorda? Já que isso aqui são todas disjunções? Sim. Então a gente faz o quê? Bom, basicamente, sempre que você entrar com uma linha dessas aqui, isso aqui vai ser um termo, né? Ah, E tá. aí, Então, o termo ou a cláusula vai ser o conjunto de entradas que sim. compõe a função booleana. Uhum. Então Ah, tá. vamos pegar o primeiro lá, por exemplo. Quando é que a primeira entrada positiva, tá? Quando é que a primeira entrada vai ser 1? Bom, o P quando entra 0, bom, lembra que agora a gente vai ter que ter aqui P e Q e R, né? Porque os termos são conjunções. Bom, quando é que para aquele primeiro P, Q e R a gente vai ter aquilo ali positivo? Tem que negar o P e o Q, né? Concorda que aí a avaliação ali dá 1? Cada literal aqui no caso é uma das entradas desse termo. Isso. Tá. Beleza. Essas variáveis que estão aqui são as mesmas que estão aqui. Tá? Segunda linha. Como é que aqui? A segunda linha também. Ó, ela também é assim, a terceira linha, desculpa, ela também é positiva, também é verdadeira. Então, quando você tiver essa entrada, você também tem que responder verdadeiro. Como é que você responde verdadeiro com isso? Não P e Q e não M.
Seria uma coisa desse tipo, né? Isso. Próxima entrada. Vou fazer ela completa, tá? Não precisaria ser, mas vou fazer ela completa. Que significa que todas as variáveis aparecem nos termos. Então, aparece aqui o quê? Esse caso aqui, basta o P ser negado, né? P, I, Q e R. E aí, bom, esse aqui tem que negar esses dois. E aí, P, I, Q e R. Aí tem que negar o Q. Aí o P e o Q e o R. Tem que negar o R. E finalmente o P, o Q e o R, que aí não precisa negar ninguém. Certo? E a verdade é o seguinte, é que qualquer um desses que já dá verdadeiro. Então isso aqui é tudo ou, né? Qualquer um deles serve. E concorda que... Ups. Que isso aqui é uma DNF Certo, concordo. e ela vai dar verdadeiro se e só se tiver verdadeiro aqui, né? Certo. Foi a cobertura. Se a gente entrar a primeira linha, nenhuma dessas três expressões vão ser nenhuma dessas 7 cláusulas que a gente tem aqui vão ser satisfeitas. Então o resultado vai ser falso. Tá? Claro que isso aqui ela está na forma completa. Dá para ver que dá para aplicar a propriedade distributiva para fatorar isso aqui aos montes, né? Tá? E depois dá para usar também a inversa e a identidade. Então dá para achar uma forma na DNF mais simples do que essa aqui que a gente fez. Mas essa E aqui é aí uma forma essa, normal na essa DNF. forma fatorada vai ser equivalente à minha função booleana original. Isso, vai. Ah, perfeito. Exatamente, ela vai te dar a mesma tabela verdade. Tá? E no caso da CNF, o que você tem que, como é que funciona o negócio? A CNF é dual, né? Então, como é que seria essa história? Se ela é dual, eu posso sair trocando os Os pelos Es e vice-versa? Na minha Uh, DNF? não, porque você tem que cobrir um pedaço diferente da função agora, né? Olha aqui o que que a CNF faz. O que que uma cláusula faz? Se um termo ele cobre ali a conjunção dos valores, cobre exatamente cada um daqueles pontos, a cláusula já cobre uma coleção deles, né? Concorda? Eu entendi essa última parte. Como? Então, quando é que você tem controle com relação à cláusula? Qualquer um dos literais for verdade. Não estou conseguindo te ouvir, desculpa. É, quando qualquer um dos literais for verdade. Eu só não entendi a última Não, coisa que você falou. isso é o que acontece. Isso é o que Referente ao... acontece. A cláusula é verdadeira quando qualquer um dos literais foram verdades, tá? Mas olha uma propriedade que a gente tinha nos termos que foi crucial para ficar fácil para a gente usar. O termo era verdadeiro quando todos os literais eram verdadeiros. Ou seja, ele só cobria um ponto do hipercubo, né? Bom, que diabo é esse hipercubo que eu estou falando? Eu vou apagar esse pedaço do meio aqui, tá? Porque é bom a gente ficar com tudo isso aqui na mesma página. Então, vou fazer aqui uma. Nossa, ficou péssimo, mas tá bom. Uh, 3 variáveis, né? Representação gráfica para isso. A gente pode representar isso tudo da seguinte forma aqui. Talvez eu devesse. Vou fazer como cubo depois. Se for o caso, eu faço como diagrama de Hess. Tá? Então, eu vou botar aqui só para ficar. Esse aqui é o P. Esse aqui é o Q. Esse aqui lá atrás.
é o R, tá? Então, temos pontos aqui, são os vértices do hipercubo. Quantos vértices nós temos aqui? 8, né? Claro. Quantos pontos nós temos na tabela aqui? 8 também, a mesma dimensão, tá? Só para mostrar aqui, esse cara aqui, sei lá, a gente pode chamar ele aqui de 0, 0, 0. Esse aqui vai ser o 1, 1, 1. Aí esse aqui vai ser o quê? Esse aqui vai ser o 1, 0, 0. Aí esse aqui vai ser o 0, 1, 0. Aquele lá de trás vai ser o 0, 0, 1. E aí esse aqui de cima vai ser o quê? Ele vai ser o 1, 0, 1. E aí esse aqui então vai ser o 1, 1, 0, né? Isso. É isso? Acho que é isso. Isso aqui é o 0, 0, 1. Acho que se eu não fizer ao contrário, tá isso. Bom, todos os valores estão lá. Eu acho que eles estão certos. Não, não tá. Eu inverti as coisas aqui. Pera aí. Vou fazer isso aqui direito. Vou trocar isso aqui. Acho que... E não sei se resolve. Então eu vou fazer de novo. Então, peraí. Esse aqui é 1, 1, 0. Esse aqui, o Q é o 1. Tá? Vou fazer os demais de novo aqui, então. Com cuidado. Aí esse aqui, esse aqui certamente é 1. E esse aqui certamente é 0. Tá? E esse aqui certamente é 0, o primeiro também. Aí o Q é 0 e o R é 1. Tá? É aqui que está a diferença. Aí aqui o P é 0, mas o Q é 1 e o R é 1. Tá? E aí então finalmente aqui sim, aqui é 1. Aí o Q é 1 e o R é 0. Tá? Era isso que estava diferente. Então, tá faltando mais um aqui ainda que a gente não colocou. Quem é esse cara aqui? Esse cara é 1, 0, né? Oi? 1, 1, 0. Ah, não, 1, 0 é o outro. Esse aqui é Não, 1. esse aqui é 1. Esse, na verdade, é um 0, né? Isso. E o outro ali de trás que é o É 1, 0, 1. Certo? Tá. Então, esse hipercubo é uma representação, geométrica dessa tabela verdade para 3 variáveis, tá? Então, significa o quê? Significa que alguns desses pontos são verdadeiros e outros são falsos, tá? Então, imagina que o falso Não, vou fazer o contrário. Imagina que o falso é o que é verde é verdadeiro e o que é vermelho, então, é falso. Esse é o único ponto falso que a gente tem, né? O que essa DNF aqui está fazendo? Ela está cobrindo todos os pontos verdadeiros, um por um, concorda? Sim, sim. Cada termo, ele é verdade em quantos pontos desse aqui no hipercubo? Um só, né? Cada termo, ele é verdade o quê? Ele é verdade exatamente em uma única linha de entrada da tabela, concorda? Sim, Sim ou não? sim, sim. Sim. Então, ou seja, e isso foi o quê? Isso foi meio crucial para a gente montar essa DNF de forma tão fácil, né? Por quê? Porque basta chegar lá, pega o valor, vê se é positivo ou negativo, complementa, tal, e, bom, a DNF dá 1 exatamente em todos esses pontos e 0 aqui. A gente tem que montar uma CNF que vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Como é que a gente monta essa CNF? Se a gente tentar pegar os pontos que são verdadeiros aqui, os pontos que são verdadeiros, de novo, nós estamos lidando com uma cláusula aqui. Basta qualquer literal dar verdadeiro para a cláusula ser verdadeira.
Então, quando é que você tem o maior controle sobre a cláusula? Como assim maior controle? Professor? Oi? Como assim maior controle? Quando é que você tem alguma coisa semelhante ao que você tinha nos termos? Quando ela é igual a zero. Exato. Por quê? Quando é que a cláusula é igual a zero? Quando todos os literais são falsos. Aí sim você tem unicidade. Lembra que nos termos a gente tinha unicidade para o ponto ser verdadeiro, né? Isso aqui, se vários desses falhassem, o valor do termo era falso. Mas só quando todos fossem verdadeiros que o termo é verdadeiro. A cláusula é o contrário. Tá? A cláusula só é falsa quando todos forem falsos. Basta qualquer um deles ser verdadeiro e o resultado é verdadeiro. Então, quais são os pontos que a gente deve olhar para fazer uma DNF? Quer dizer, uma CNF, desculpa. Todos. Oi? Todos os pontos, né? Eu tenho que obrigatoriamente olhar todos, porque todos eles têm que falhar. Não, Pra isso as variáveis que vão virar literais. Da função, quais são os pontos que você precisa olhar para construir uma CNF agora? o primeiro ponto. Isso. Para construir uma DNF, a gente usou o quê? A DNF ela é baseada nos pontos que são verdades na função, né? A CNF, então, ela é baseada em quem? Nos pontos que são falsidade. Nesse caso, a gente só tem um, né? Tá? Ah, e como é que isso funciona? Entendi. Aí, então, nesse caso da CNF, eu preciso montar uma expressão para a primeira cláusula, somente para a primeira, as outras não vai ter necessidade, de forma que todos os literais sejam falsos, para que no final isso tudo seja falso. Ou seja, exatamente. Aquilo ali tem que dar o quê? Tem que dar falso quando todos forem falsos. E nesse caso é meio trivial, né? Qual que é a expressão? P-O-Q-O-R. Ops. Hã? P-O-Q-O-R. Exatamente. E só tem uma cláusula, né? Porque só tem um ponto falso ali. Então isso aqui só é verdade quando. Quer dizer, só é falso quando os três forem falsos, né? Então qualquer um que seja verdade vai dar verdadeiro. Agora ficou bem mais claro. Ficou Uhum. bem claro mesmo. Agora, Então, uma dúvida, mais uma curiosidade, na verdade, em relação ao hipercubo. Quando você fala que esse carinha que forma um hipercubo, é como se ele fosse um espaço, é o equivalente ao espaço cartesiano, só que em vez de ser para os reais, ser só para os zero, booleanos. é isso mesmo. Pro 0 e 1, exatamente. E aí, por ser restrito somente a 0 e 1, ele acaba virando tipo um cubozinho unitário? Ele é exatamente, ele é o 0, 1. Nesse caso aqui, o 0, 1 é o cubo, né? Isso, perfeito. Isso Porque a gente só tem três variáveis. Entendi. E aí, por exemplo, se fosse tipo zero, só P e Q, a gente teria um plano. Exato, seria 0, 2. Aí o hipercubo seria um quadradinho, assim. Mas a gente chamaria ele de hipercubo mesmo assim? Sim, mesmo assim. Por quê? Porque hiper é a palavra, é o termo genérico. Tá, assim, a verdade é a seguinte, um hipercubo de dimensão 3 é um cubo, como a gente tem aqui. Isso aqui é um hipercubo de dimensão 3, é um cubo. Entendi. Um hipercubo de dimensão 2 é um quadrado. Um hipercubo de dimensão 1 é uma linha. Um hipercubo de dimensão 0 é um ponto. Agora, o hipercubo de dimensão 4, aí ele não tem nome especial, aí é hipercubo mesmo. Então, assim, são os objetos geométricos de dimensão baixa que têm nomes especiais.
a gente não tem como representar os outros, né? Entendi. Exato, tá? Então, Professor, aí... Oi, opa, desculpa. o cubinho, assim, como a gente A minha desenha... pergunta era um pouco no sentido, Ah, do que garante a existência de CNF para qualquer função booleana. porque a gente tem um algoritmo construtivo para elas, né? Ele pode não ser rápido, tá? Eu não estou dizendo que ele é rápido, aliás, não é, tá? Se você tiver qualquer expressão para transformar na forma normal conjuntiva ou disjuntiva, tá? Pode ser que para uma delas você pague tempo exponencial, tá? Se eu te der a tabela verdade inteira, aí não, aí você constrói ela em tempo polinomial, por quê? Porque a tabela verdade já tem um tamanho exponencial, né? Mas o fato é, supõe que você tem a tabela verdade. Você constrói para cada entrada, você sabe se aquilo é verdadeiro ou falso, você sabe avaliar e você sabe exatamente quem você tem que pegar, né? Claro que assim, isso aí tem uma prova que você tem que fazer por trás. Então a primeira coisa é a seguinte: que dá para associar uma DNF a uma CNF. Isso foi exatamente o que a gente fez. A gente fez aqui num exemplo, mas é um caso genérico, né? Tá? E aí depois você só tem que provar que, olha, que com isso que a gente fez, todo ponto que for, toda entrada ou todo ponto no hipercubo que for verdadeiro, vai dar verdadeiro. Todo ponto que for falso, vai dar falso. Mas isso é uma linha de argumento para cada uma delas. Você percebeu que a existência do objeto é por construção? Alô? Travou sua fala, professor. Eu não consegui ouvir. A existência do objeto é por construção. Percebeu que você percebeu que nós seguimos um algoritmo para construir a DNF e depois para construir a CNF? Sim. Uhum. Tá? Então o algoritmo mostra que a expressão existe. A gente só tem que mostrar que a expressão está correta. Mas esse argumento ele sai exatamente o quê? Dos pontos que a gente está cobrindo aqui. É um argumento de uma linha. Vai, por definição, o min term aqui é o que a gente tem, vai. Esse aqui é o min term. Esse aqui é o max term. Por definição, o min term é verdadeiro se e somente se o quê? Se e somente se a entrada torna ele verdadeiro, né? Certo? Ele é verdadeiro em uma entrada só, o min term, concorda? Sim. Isso, ele é verdadeiro em uma entrada. Então, desde que a gente tenha uma inteira para cada entrada que é verdadeira, acabou, né? Cobriu todos os pontos verdadeiros da função. Pega o max term. Max term é falso somente quando o quê? Quando todas as entradas são falsas. Exatamente, quando a entrada é falsa. Tá? E a gente tem o quê? A gente constrói um max term para cada entrada falsa. Certo? Então significa o quê? Significa que qualquer coisa que não seja uma entrada falsa vai dar verdadeiro. E isso também prova que a CNF também representa a função corretamente. Terminou a prova. Então, nesse caso, o algoritmo mostra que a expressão existe e a característica de que o minterm só é verdadeiro numa entrada verdadeira e o maxterm só é falso numa entrada falsa. E a gente tem um minterm para cada entrada verdadeira na DNF e um maxterm para cada entrada falsa na CNF. Então, elas representam a função que a gente quer.
É C só C. Fez sentido? Fez, eu tô pensando como que eu falaria isso de maneira formal, né? É, o argumento que eu te dei é bem formal. Você só tem que ver lá no, por exemplo, lá no vídeo, quando a gente definiu, sei lá, os minterms, eu acho que o minterm eu defini com M, acho, certamente, porque usei o primeiro minterm. Aí tinha lá um minterm para um certo A. Vai, primeiro a gente pegava aqui, vai, a gente pegava um A que era uma entrada 01 a N, digamos assim, para uma função genérica. Ou seja, isso é um vetor, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma entrada. Tá? Se o N fosse, no nosso caso aqui, 3, é como se a gente tivesse lá o nosso P, Q e R, que a gente teve agora, tá? Então, para um A, nesse caso, a gente definiu o minterm do A com as variáveis x como se fosse o quê? Ele era definido como x, aí tinha lá x1, né? E x2, e lá, e aí vinha o xn, tá? E aí tem que botar o quê? Tem que botar falso ou verdadeiro aqui em cima, né? Tuc, 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 tuc. Tá? E aí, sei lá, então, imagina que a gente põe aqui A1, A2, AN. Por quê? Bom, porque é praxe se considerar assim, que x elevado a A é o próprio x se o A for igual a 1, ou é o x barra se o A for igual a zero. Tá? Que é exatamente aí. Se o A for zero é porque você tem que negar o valor ali. Tá? Então, o que a gente observa daqui? Quando é que o MA de x é igual a 1? Quando tudo for um, Não. Olha isso Ele aqui. sempre vai, ele sempre vai ser, né? Porque se o A, Não, se ele o A não for vai. zero, eu nego o X, ele vai acabar sendo um também. Mas então para cada, concorda que isso aqui, para cada A, eu estou definindo um mintermo A aqui, certo? Isso aqui é igual por definição. Então, aquele MA de x é igual a 1, somente sei o quê? O x for o próprio A, né? O que é variável, o que é parâmetro aqui na história? X é a variável, o A é um parâmetro que a gente pegou, tá? Para construir o mintermo. Então, esse mintermo, para esse Azinho, só vai ser 1 quando x for igual a A. Concorda que ele é zero em caso contrário? Eu não entendi essa parte. Essa parte ficou meio confusa para mim. Você já fez cálculo numérico? Não, Oi? não, essa não. Ah, tá. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma interpolação, tá? É a mesma coisa, só que a gente está fazendo interpolação em valores binários. Vou dar um exemplo. Sei lá, imagina que a gente tem tem lá a entrada na tabela verdade para alguma coisa, tá? A gente vai ter lá o P. Só que agora eu vou usar outros números. Vou usar outras variáveis. X1, X2, X3. Aí tem uma tabela verdade para esses caras lá. E aí tem um F lá de X1, X2 e X3. Não interessa muito bem quem é essa função. Aí tem. Aí vai ter uma entrada lá, por exemplo, que vai ser assim: vai ser 1, 0, 1. E o valor da função vai ser 1. Tá? E aí tem outras entradas lá. Então, a minha pergunta aqui é: quem é o minterm do 101 de x? Por definição, quem é esse cara? É o x1 elevado ao A1. Quem é o A1 nesse caso? É 1. E o x2 elevado a quem?
a zero. E o x3 elevado a quem? A 1. Então, quem verdadeiramente é esse cara? É o x1 ou o x2 barra ou o x3, concorda? Certo. Que é exatamente quem a gente pegou nessa entrada aqui, certo? Sim, que é Tá, uma cláusula, uma cláusula, tá. um termo. Aí eu te faço a pergunta então. Quando que o m de 101 de x é verdadeiro? Se você botar qualquer outro valor aqui, qualquer outro ponto que não seja o próprio 101, esse negócio aqui vai dar verdadeiro? Não. Não, até porque ele foi construído Só exatamente para para ele. isso. Exatamente para ele. Ele foi construído para bater ali. Tá? Então ele só é verdadeiro naquele ponto. Então ele é verdadeiro se e só se o quê? Se e só se, nesse caso, x for 1, 0, 1. Qualquer coisa diferente dá zero. Certo? Certo. Legal até aí? Sim, Tá. entendi. Então a gente constrói para cada um. Bom, só que tem que cobrir a função toda, né? Então quem seria um phi DNF? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a soma. A soma para quem? Para um azinho. Que azinho é esse? Ah, são todos os azinhos tais que a função era verdadeira. E aí, para cada um deles, a gente faz o quê? A gente soma o azinho de x. Bom, só que aqui não é soma, né? É o quê? Seria a soma se a gente estivesse nos reais. Só que nós não estamos nos reais. Assim, entendi. A Aí, gente tem que fazer o quê, então, nesse caso? aquele ou É o operador lógico. Qual é o operador lógico? É o ou, né? Tipo, qualquer um que dê verdadeiro, tem que dar verdadeiro. E bom, então, o minterm, ele só é verdadeiro na entrada para o qual ele foi construído. E a gente tem um minterm exatamente para cada entrada verdadeira da função. Então, bom, é óbvio que esse negócio funciona, né? Tá, não tem mais o que argumentar aí. Qualquer coisa seria uma tautologia. entendi, agora entendi. Entendeu? Como é que fica o caso da CNF? A CNF é ao contrário, né? Isso. A disjunção, né, de A todos gente, que dão zero. então, a gente constrói lá, sei lá, uma cláusula. Não sei porque eu chamei de S, podia ter chamado de C, mas tá bom, S, tá bom. A gente constrói uma cláusula que ela é o quê? Ela é falsa o quê? Somente naquela entrada que ela é falsa, né? Então, a gente pega lá um B01, N, e aí como é que a gente faz isso? De novo, é por definição. Vai ter lá o x1, e aí vai ser tudo ou, né? Vai ter o x2, ou, lá, ou o xn. E bom, ela tem que dar falsa naquela entrada, né? Então, bom, aqui vai ser o A1. Aqui também, opa, B1, desculpa, B1, B2, BN. Só que ela tem que dar falso ali, né? Então, a gente faz as negações deles. E aí, finalmente, a gente monta lá uma psi CNF, como se fosse o quê? É o E para todo Bzinho que seja um ponto zero da função, o SBzinho de x. Tá? Observando aqui que, nesse caso, o SB de x é igual a zero se somente C o quê? Todos eles forem zero. Todos derem falso. X é igual a B, né? Tá? Então, ó, vou contar para vocês aqui, tanto aqui quanto aqui, tá? O nome da técnica que a gente usou,
que é super manjada, tá? É interpolação. Que é usado também em cálculo numérico, análise numérica, para ver interpolação por polinômios ou por outras funções, tá? É usado em lógica, inclusive. Tá? Eu vou mostrar uma interpolação polinomial para vocês em breve, ainda nesse curso. Tá? Então, sempre que você ouvir interpolação, a ideia vem disso, é que você define um objeto que vai bater exatamente nos pontos que você quer do domínio da função, e aí você vai, com alguma operação, ou lógico, ou ilógico, ou soma num corpo de característica a prima, e aí você vai obter um objeto, em geral um polinômio, uma expressão lógica que bate exatamente naquele ponto. E eu acho que eu falei tudo que eu sabia falar sobre esse pedaço aqui agora, só que eu não sei se respondeu a pergunta. Que eu respondi a pergunta, dessa vez eu tenho certeza. Só que eu não sei se ficou bem entendido isso. Hello? Oi? Não consegui ouvir. Aqui tá tranquilo. Fez bastante sentido. Tá, legal. Para mim, a DNF fez bastante sentido também. Às vezes eu fico meio confuso com a CNF, no sentido de estar pegando todas Os essas falsos, né? cláusulas a partir do operador E. Porque bastaria uma dessas cláusulas ser falsa para que a função booleana fosse falsa, né? Exato. E é por isso, exatamente por isso, que a gente constrói o max term desse jeito. Porque assim, qualquer um que dê falso, porque olha, tem que dar falso, a entrada é falsa. Exatamente. E aí você pensa assim, nossa, mas casa. Foi construído para isso. Tá? Não tem nada, sei lá, misterioso aí. Talvez o único mistério seja que, olha, fazendo uma construção simples dessa funciona. Acho que o mistério está aí. O mistério está que a matemática é assim às vezes. A gente define um objeto simples e aquele objeto simples é o que tem que funcionar mesmo. Esse é. Professor, eu tenho mais duas dúvidas bem pontuais. A primeira delas é qual que é a relação lógica que você tem chamado de inversão? E a segunda é, às vezes você usa o termo problema no NP, e eu não sei muito bem o que é isso, eu fico confuso. Peraí. Inversão, você falou? Isso. E isso em quê? Isso nas regras lógicas? Isso, qual que é a regra da inversão? Eu não sei se eu passei meio batido por ela ou se eu estou chamando de outra coisa. Não, isso alguns autores até chamam de outro nome, tá? É que eu acho que os livros que a gente está seguindo estão usando inversão. Basicamente até um nome engraçado para isso, tá? A regra de inversão. Porque no fundo não está, ou não inversão, ou talvez regras de inverso, sei lá, tá? Porque não é que a gente está realmente. Nossa, não é que a gente está fazendo a inversão, não é que a gente está realmente invertendo nada, mas é que a gente tem uma proposição. Se eu trocar a cor, é porque a gente tem uma proposição, por exemplo, aqui, ou a negação dela.
Tipo, concorda que aqui a gente tem a proposição e o inverso dela ao mesmo tempo? Sim. Então seria regras envolvendo inversos, tá? Essa seria uma tradução melhor, digamos assim. E aí a outra que a gente pode ter a proposição e a negação da proposição. Concorda que as duas estão envolvendo os inversos dela? É a proposição e o inverso dela. Bom, no caso do ou, obviamente, isso aqui vai dar o quê? Isso é uma tautologia, né? Sim. No caso do e, obviamente, isso aqui é o quê? É uma contradição. Tá? Então é só isso. A gente usa para simplificar. E algumas vezes a gente cai numa. Aliás, caímos hoje, tá? Inclusive, aí você deve ter visto, quando a gente estava lá brincando de fazer a 3. Aí, em algum momento, a gente teve que usar essas regras do inverso, que é ou da tautologia ou da a contradição. Resolveu essa aqui? Sim, sim. Tá. Então vamos botar vamos fechar esse quadro aqui. Vai, a outra história é um pouco diferente. Tá? A outra história é o seguinte: com relação a classes de complexidade, eu não cheguei a definir isso formalmente, tá? Eu só falei. Eu não sei, na verdade, se eu vou fazer isso nesse curso. Talvez eu faça um pouco mais para frente, porque eu acho que todo mundo que estuda um pouco de matemática discreta tem que saber disso, porque está intimamente ligado. Bom, isso aqui agora são classes de problemas, tá? E não classes de algoritmos, tá? Temos lá a classe P, por exemplo, que está aqui, tá? P, a gente entende como são os problemas que admitem solução em tempo polinomial no tamanho da entrada. Tá? Quem já fez análise de algoritmos tá bem natural com essa noção de tempo polinomial no tamanho da entrada, né? Tá? Primeiro, estamos pensando aqui que os problemas são de decisão, tá? Só, de decisão. O que é um problema de decisão? Ele só aceita duas respostas, tá? Um sim e um não. Tá? Você pode imaginar que o sim é verdadeiro e o que não é falso, tá? Então são problemas de decisão, tipo, essa expressão é satisfatível? Ou essa expressão é uma tautologia? A resposta é sempre sim ou não, né? Nesse caso. Tá ok? Então, bom, tem alguns problemas para os quais a gente não sabe se eles admitem solução em tempo polinomial. Admitir solução é assim, é ser capaz de dar a resposta sim ou a resposta não correta, tá? Em tempo polinomial. Você faz a computação que você precisar fazer e aí no final você dá a resposta sim, não. E o tempo é polinomial no tamanho da entrada. Tá? Para quem não fez análise de algoritmos ainda, lembra de PI. Lá, algoritmo de ordenação. Lembra, tinha que ordenar os valores e tinha aqueles vários algoritmos de ordenação e uns eram mais rápidos que os outros, né? Mas a velocidade estava sempre relacionada com o tamanho da entrada, né? Quanto mais números você tivesse, mais tempo levava para ordenar, concorda? Tá? Então é isso que a gente está pensando aqui em relação ao tamanho da entrada. Quanto maior for a entrada, tudo bem, mais tempo vai levar. Mas vai levar quanto mais tempo? É um tempo polinomial no tamanho da entrada, não um tempo exponencial. Para alguns problemas a gente não sabe se dá para responder em tempo polinomial. Tá? A gente sabe fazer em tempo exponencial, mas a gente não sabe se não dá para fazer em tempo polinomial. Mas de qualquer forma, aí existem vem a caracterizaçãozinha aqui, tá? Que seria a classe NP. Tá? P está dentro de NP, tá? Por definição. Pela definição de NP, a gente vê que o P está lá dentro. Tá? O que é a história de NP? Como é que a gente caracteriza NP? NP
são os problemas que admitem a verificação, tá? E de novo, agora segue em tempo polinomial no tamanho da entrada. Tá? E o principal está aqui agora, né? O que é essa história de verificação aqui? Tá? A verificação é o seguinte: a, de posse de uma resposta candidata, é possível atestar a, a veracidade, vai atestar sua veracidade ou refutá-la. Tá? Então, olha, NP é um relaxamento, basicamente, do que a gente tem em P. Tá? Em P, são os problemas para aqueles que a gente sabe resolver em tempo polinomial. Tem um algoritmo lá que roda em tempo polinomial, por exemplo, ordenação de números inteiros. Tá. Ou de números racionais. Tá, a gente sabe fazer. NP é um relaxamento disso. Fala, olha, eu não conheço um algoritmo que resolve as coisas em tempo polinomial. Mas eu sei um algoritmo que, se você me der uma candidata à resposta, eu sei dizer que, olha, não, realmente ela é uma resposta. Tá? Eu sei aqui, vou botar. Só que Não aqui a determina coisa. se é certo ou errado, né? Nesse caso. Tipo, Aqui se... é bem assimétrica, tá? Então vou só. Puf, fica aqui só com testar a veracidade. Tá? Por exemplo, o exemplo clássico que a gente tem que mora aqui dentro de NP. Quem é? O set mora aqui dentro de NP. Tá? Ele é tão popular que, na verdade, ele mora aqui dentro de NP, numa coisa que a gente chama aqui de NP completo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Então, o set é um problema que está em NP. Qual que é a definição do problema do set? Vai. Dada, sei lá, uma fórmula. E aqui vai, agora que a gente já sabe isso, a gente pode especificar, tá? Uma fórmula CNF. Pode escolher CNF, DNF. É mais comum usar em CNF. Então, dada uma fórmula CNF, tá? Com, sei lá, N variáveis, o que a gente gostaria de saber? Eu vou dar um nome. O que a gente gostaria de saber no site? Se φ é satisfazível? Exato. Então, existe, sei lá, um X, tal, que φ de X é igual a 1. É isso que a gente quer saber, não é? Isso que significa a fórmula ser satisfatível, certo? Tá. A gente gostaria de responder essa pergunta aqui. É uma pergunta de sim ou não, é um problema de decisão. A gente gostaria de respondê-la em tempo polinomial no tamanho da entrada. Qual é a entrada aqui? É a fórmula CNF, a φ. φ é a entrada. Tem lá uma descrição dela que depende do número de variáveis,
Na verdade, o número de literais que ocorrem e o número de cláusulas que ela tem, tá? Esse é o tamanho da expressão. A gente gostaria de ter um algoritmo em tempo polinomial que respondesse essa questão. A gente não sabe se tal algoritmo existe. Acredita-se que não. Mas o que a gente sabe? Se você for lá e me der, se você me der, sei lá, um x til e disser que φ de x til é igual a 1, eu consigo verificar se é verdade. Concorda? Eu posso não saber achar, eu posso não saber achar eu mesmo, em tempo polinomial, um x que satisfaz aqui. Mas aí eu pergunto para você, e você é um oráculo e fala, não, sim, se você tomar esse x-til aqui, esse x-til é um x particular, tá? E aí você fala lá, não, se você tomar esse x-til, vai funcionar. Bom, eu tenho o quê? Eu tenho nas mãos a CNF. Se eu avaliar a CNF para o x-til que você me deu, eu consigo saber se é verdadeiro ou não, concorda? Hello? Professor, você está me ouvindo aí? Agora eu ouvi, antes eu não ouvi. Ah, tá. Beleza, acho que é o microfone. Tá? Então, assim, eu tenho a CNF, eu conheço ela. Você me dá um x-til, o que eu faço? Eu substituo os valores do x-til que você me deu lá, faço as relações lógicas, eu sei fazer, e eu consigo dizer se isso é verdade ou não, concorda? Uma dúvida. No caso do NP, quando você fala que ele admite uma verificação, ele não consegue dizer se está certo ou errado, no caso, né? Se é verdade ou Não, falso. não, Ele só você tem que me dar um certificado. ele comprova ou não, aquele certificado. Exatamente, se você me der esse x-til aqui, que a gente está chamando aqui, esse aqui seria um certificado. Certificado do quê? O certificado de que não, é satisfatível. Tá? Se esse negócio for um certificado verdadeiro, você me dá o x-til, eu consigo verificar se é verdade em tempo polinomial no tamanho de φ. Verificar em tempo polinomial eu sei. E de repente eu falo para você me dá esse x-til, eu falo para você não, cara, esse x-til que você me deu é falso. E eu consigo até te mostrar por que ele é falso. Agora, se for verdadeiro, eu falo não, realmente ele é verdadeiro. Mas detalhe, eu não fui capaz de computar esse x-til sozinho. Eu perguntei para um oráculo e o oráculo me deu esse x-til. Então eu consigo verificar, mas eu não sei computar. No caso Então, da lista, por exemplo, quando você fala para determinar se uma expressão ela é ou não satisfazível, e no caso do problema SAT, ele é um problema NP, como que eu faria para determinar esse x-til que eu pudesse confirmar na hora de resolver o exercício, por exemplo? bom, até onde eu te perguntei aqui, você não precisa resolver isso na lista, tá? Eu posso responder a pergunta, mas você não precisa disso para resolver nenhuma questão nessa lista. Eu não estou Na pedindo para você. A5 da lista ela pede para determinar se uma expressão é ou não satisfazível. Satisfatível. Insatisfatível, obrigado. Sim, mas essa aqui o problema é em NP. Mas presta atenção no que eu falei. Eu não sei um algoritmo. Ah, perfeito. Então, nesse caso, é somente com a tabela verdade, que não é polinomial. A tabela verdade não é polinomial. Perfeito. Se você me der tempo exponencial, a gente resolve o SAT completamente.
tá? Mas aí, de novo, para a questão 5. Quantas variáveis a gente tem envolvido na questão 5? Na primeira são 4. Então, a tabela verdade, acho que todas são 4, né? Acho que sim, acho que Não, sim. todas são 4. Então, pega assim, na pior das hipóteses, você tem 16 entradas na tabela verdade. Isso é meio limite que dá para ir com tabela verdade na mão, tá? No computador a gente pode ir mais rápido. Obviamente, você pode fazer um programa quando você tem mais variáveis do que 4. E é bem simples fazer esse programa. Tá? Então, de novo, algoritmo polinomial para o set, no caso geral, eu não conheço. Eu conheço em casos particulares, por exemplo, quando as fórmulas são Horn, mas eu não vou entrar nesses ou que Horn, mas eu não vou, ou quadráticas, mas eu não vou entrar em nenhum desses detalhes nesse curso, tá? Então, na 5, você pode tentar a tabela verdade, que é um método exponencial. Observa que as fórmulas vão ficando cada vez maiores na A, B e C. Concorda? Sim, sim. Então, heurística, tá? Heurística por quê? Porque, de novo, tabela verdade é uma possibilidade. Muitos set solvers, tá? E agora isso é uma coisa que eu quero falar aqui. Set não só está em NP, como é um problema NP completo. A gente não sabe algoritmo polinomial no caso geral. Mas não foi isso que impediu as pessoas de desenvolverem set solvers. Os set solvers, eles são exponenciais no pior caso, mas eles funcionam muito bem na prática. Tá? Por quê? Porque nós estamos em 2021, né? Esse negócio começou lá atrás, tá em 71. Então, olha, a gente tem 50 anos de pessoas malhando em cima desses set solvers. Tá? E levou um tempão para esse negócio começar a funcionar. Mas há uns 15 anos ele começou a funcionar muito bem e hoje em dia ele funciona muito bem. Por quê? Porque os caras foram testando, estudando, vendo heurística, fazendo a paralelização de regras bom, daria para a gente falar um tempão sobre set solvers e tem muito mais sobre set solvers do que eu conheço, inclusive, tá? Eu não desenvolvo set solvers, mas eu sei um tanto deles. Então não quer dizer que a gente não consiga resolver na prática, tá? Mas existem alguns casos construídos que aí qualquer set solver que você pega, você arrebenta com ele, porque ele vai levar tempo exponencial. Mas muitas das heurísticas que o set solver faz é que eles não saem construindo tabela verdade, tá? Eles fixam um valor de variável, fazem branching, fazem bound, e eles tentam fazer o quê? Simplificação da expressão no começo antes de sair resolvendo. Olha para essas expressões que estão aí na questão 5. O que você consegue ver? Por exemplo, pega o caso da C. Eu não estou te dizendo o que vai acontecer nela, mas percebe que você tem a ocorrência da variável e da variável negada em cláusulas distintas para muitas delas? Dá para fazer várias contradições, gerar várias contradições ali, né? Talvez a gente aplique o quê? A distributiva, tá? Talvez, não sei. Você aplica a distributiva e você cai aonde? Você cai exatamente em uma dessas regras de inverso aí que vai te dar, sei lá, a contradição. O que você pode concluir se você achar uma contradição aí? Aí dá para usar as leis de identidade para, tipo, diminuir a expressão. Exatamente, você pode diminuir a expressão. Se você achar uma contradição, dependendo da contradição que você achar, fica claro que a expressão não é satisfatível, certo? Sim, sim. Por exemplo, quando é que a expressão é satisfatível? Ela é satisfatível se ela não for uma contradição, concorda? Isso. Se ela for uma contradição, ela nunca vai ser satisfatível. E uma contradição é a negação de uma tautologia. Então, isso também pode ser usado, se for o caso. Tá? Então, no 5, eu tentaria simplificar isso antes de sair construindo a tabela verdade. Tá? De qualquer forma, com relação à explicação por cima aqui do PNP,
Ficou razoável isso? Hello? Ficou sim. Eu acho que quem perguntou saiu da call, mas ficou sim. Tá, o polinomial é a chave aqui, tá? Só que não está Eu não dizendo tinha. nada sobre Era essa exponencial. parte que estava pegando na hora de entender a diferença entre a 5 com o conceito do NP. Uhum, Mas agora tá. ficou bem claro. Eu Uhum. tenho uma dúvida, professor. Um termo que você usou numa das aulas, eu não lembro qual. Hum. Quando você fala alguma coisa sem perda de generalidade, o que você está querendo dizer exatamente? Que, que eu tô, que eu tô fazendo uma escolha particular, mas eu não tô particularizando a minha conclusão, tá? Ou, por exemplo, quando tanto faz fazer de um jeito ou fazer de outro, tá? Isso é quando a gente usa o sem perda de generalidade. Entendi. Tem Não, um. Você consegue lembrar, assim, tipo, de algum contexto? É que eu não lembro exatamente qual foi o contexto da aula que você usou, mas um contexto que você usaria só para eu, eu tam, conseguir assimilar. eu também não lembro qual foi o contexto da aula que eu usei isso. Ah, ah, mas quer ver? Tá. Ah, deixa eu ver se eu consigo me lembrar de alguma coisa que. Me lembrei já de alguns, só que eles não são nesse contexto da aula que a gente está aqui. Tá? Ah, hum, hum. Quer ver? Vai, vou fazer uma situação ainda bem forçada, tá? Mas vamos ver se dá. Ah, ah, pega lá naquelas aulas de contagem, quando a gente distribuiu moedas para as pessoas, tá? As moedas são iguais, né? Assim, elas são indistinguíveis. E as pessoas também são indistinguíveis, tá? Mas as pessoas vão ter que, que passar pela mesa onde as moedas são dispostas para pegar as moedas uma atrás da outra, não vão? Certo. Assim, mesmo as pessoas sendo indistinguíveis, quantas ordens distintas existem para elas, para a gente dispor essas pessoas? M-1 fatorial? Não sei, professor. Para as pessoas, suponha que são N pessoas. Para as pessoas seria um N fatorial, né? Tá? Então a gente podia fazer o estudo assim, fixando uma ordem em particular, e isso é sem perda de generalidade. Por quê? Porque qualquer ordem que a gente usasse, a gente chegaria no mesmo resultado. Entendi. É uma questão de modelagem, basicamente. É uma questão que a gente tem um conjunto universo maior, tá? Ou seja, o resultado vale para todo elemento naquele conjunto universo. Só que para argumentar, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um caso particular e vai mostrar que para aquele caso particular funciona. Como funciona, como não, a gente não usou nada específico daquele caso particular, funciona para qualquer outro caso. Então, a conclusão é sem perda de generalidade. Agora entendi, agora ficou bem É, claro. é isso. Porque às vezes a gente não pode fazer isso. Quando é que a gente não pode fazer isso? Se quando você tirou a conclusão, você usou características próprias daquele objeto que você pegou. Aí você perde generalidade. Por quê? Porque um outro objeto podia não ter aquela característica e o resultado não ia funcionar, tá? Mas, mas se você não usar nada específico, então você não perdeu generalidade nenhuma. É isso. Entendi, agora ficou bem claro.
Era minha última dúvida, assim, das coisas que eu separei para semana. Agora ficou bem Legal, claro. legal. Bacana. À medida que eu for nas próximas aulas, aí talvez surjam algumas outras dúvidas. E no próximo tem... Fugiu a voz de novo aí. À medida que eu for nas próximas aulas, talvez surja alguma outra dúvida e eu espero o próximo atendimento. Mas por enquanto. Tá jóia. E vão fazendo a lista, hein? É um exercício por dia. Fazendo um por dia, fica tranquilinho. Não é todo dia que eu consigo fazer um por dia, mas eu tô... Aham. Mas assim, fazendo um por dia, fica tranquilo. Vai aos pouquinhos e funciona. Se deixar tudo para fazer no último dia, aí talvez não dê tempo. Não porque eles demoram muito tempo, não demoram. Mas aí talvez você fique nervoso e não saia as respostas direito. Ô, professor, eu tô Oi. só com uma dúvida. O que significa a setinha para cima aqui na questão 4? A gente está definindo a setinha para cima aí, na questão 4. Tem a para cima e para baixo, né? Isso, exato. Isso. Deixa eu trocar aqui para a caneta, tá? Aí a gente está eu estou definindo com vocês 2 operadores novos, tá? Na questão 4, a gente está definindo, por exemplo, um operador que chama NAND agora, tá? E um operador que chama NOR. E a gente tá o NAND, por exemplo, a gente está fazendo como se fosse a setinha para cima. E o NOR como se fosse a setinha para baixo. Tá? Qual é a definição deles? A definição deles é essa que está exatamente aí. Qual é a diferença do NAND pro AND? O AND é o E, né? A gente tinha o AND e o OR. O AND é o E e o OR é o O. Que eram quem? Era exatamente o chapeuzinho e o Vzinho, né? O Edge e o V. Então, por isso que o NAND só apareceu a barra ali. O que é o NAND? Tá? O NAND é como se fosse assim, NOT plus AND. E o NOR é o NOT plus OR. Tá? Então, a definição desses caras é exatamente essa que está aí. É como se a gente pegasse o P e o Q e depois negasse isso. E como se pegasse o P ou o Q e depois negasse isso. Na literatura, assim, a anotação que a gente usa para esses operadores é essa mesmo? Ou, tipo, foi uma... Não, em geral é essa mesmo. Algumas vezes para o NAND, em vez de usar a setinha para cima, eles usam só a barrinha, tá? Algumas vezes eles escrevem assim. Mas a anotação do OR é sempre essa. Tá? A anotação Mas a anotação, assim, não tem problema. A gente podia ter feito isso aqui assim. Uma maçãzinha, o P e o Q, e sei lá, podia ter feito sei lá, um cometa pro, pro NOT. Tá? O operador a gente podia ter definido qualquer um. O que interessa é o que ele é. Ficou claro, professor. Obrigado. É uma escolha legal porque o NAND fica, o operador do NAND ele fica bem parecido com o operador do E, né? Tipo o chapeuzinho e o Vzinho. Exato. Tá? Eu usei assim com as flechinhas exatamente para lembrar o E e o O. Tá? Porque fica bem próximo. A expressão da implicação lá do Sensomamente C ficou gigantesca. Eu tive. Tem problema se definir variáveis auxiliares para mostrar a forma como fica a expressão no final? Desde que você tenha feito o binding, porque o ponto é não precisa, tá? Como assim? Dá para fazer sem variável auxiliar. Mas se você definir o variável auxiliar, você tem que fazer o binding dela direitinho. Aí tudo bem. O que eu digo binding você vai ter que fazer um outro C só C dentro da sua própria expressão. Para que a relação seja verdadeira. Então, dá uma checada para ver se você fez isso. Eu defini no começo, antes de fazer a deduçãozinha lá de como
da expressão final, das equivalências, eu chamei phi e falei o formato que phi deveria ter, e uma psi também fiz a mesma coisa, que eu peguei como se fosse cada uma das implicações e falei, e defini um phi. E aí depois eu mostrei depois eu mostrei como chegar nelas, e aí eu fiz tipo, um passo substituindo as expressões pela definição de phi e psi, e aí mostrei no final o que daria. Tá, eu vou ser sincero, não, assim, eu ia ter que ver, só vendo para ver se as coisas estão realmente com binding direitinho. Se as amarras estão direitinho. Caso, eu peguei, por exemplo, na hora de... A minha prova anterior da implicação me dá a expressão que o P implica Q daria com esses operadores. Aí o que eu fiz? Eu defini um phi com aquela expressão e um psi com a expressão para o Q implica P. E aí, quando eu cheguei nessa etapa aqui, justamente do P implica Q e Q implica P, eu fiz a troca pelo phi e pelo psi, porque o phi, eles ficam bem compridos, e aí, tipo, tava ficando muito pequeno para enxergar. É mais por causa disso. Entendi. Tá. E para também não se perder, porque fica muito... Tipo, eles ficam bem encadeados e aí acaba dificultando um pouco a visualização. Entendi. Eu posso te mandar por e-mail e aí, caso não esteja correto... Isso acho que aí não. Não? Aí você estaria utilizando um oráculo que os seus colegas não têm acesso. Entendi. Aí nisso a gente tem que... Isso eu não posso fazer. Não, sem problema. Eu já sou bem generoso nas respostas das dúvidas da lista. Lembrando, não copiem dos colegas, não copiem da internet ou do livro e não sai copiando as coisas que eu estou escrevendo aqui. Entenda e escreva você mesmo. Isso não estou falando só para vocês que estão aí, mas é para todo mundo que vai assistir esse vídeo depois também. Entendi. Aliás, tem menos gente assistindo esses vídeos do que deveria, hein? Mas aí eu só consigo saber, eu não tenho controle sobre isso. Mais perguntas. Por enquanto é isso. Ok. Gabriel, tem pergunta? Ô, professor, na 3 também, o D seria o quê? Boa pergunta, né? Que, no caso, determine uma psi na DNF, tal que a psi. Aí, na segunda proposição aqui, ele fala o psi igual a φ elevado na D, né? D é o dual. Então, o psi de D é o dual do φ, ou seja, é outra expressão. Tá? Como é que acontece isso? Você troca os operadores. Tá? Onde você tem o E em φ, ele vira OU em φ D. Onde você tem o OU em φ, ele vira E em φ de D. Ali eu botei. Tá? Por exemplo, imagina que essa aqui é a φ. Essa aqui que eu acabei de escrever. Tá? Esse pedaço aqui. Tá legal? Quem seria a φ D nesse caso? Seria aquela ali. Não seria como uma negação de todo Não, não é exatamente, não é a negação. Tá, Beleza, não é. professor. Tá, exatamente. O φ D, em geral, ele é diferente do φ negado.
somente em casos triviais que esse negócio bate, tá? Então, mas aí pensa em geral. Professor, uma coisa, aqui na parte mesmo que você colocou, tanto na equivalência da bimplicação aqui do C somente C, quanto até na equivalência da implicação, não tem lá no vídeo que você define as regras de cômputo, não tem nenhuma daquelas regras descreve essas equivalências, né, da implicação e da bimplicação. Como que você chamaria elas, tipo, na hora de descrever, por exemplo, que eu usei essa equivalência na hora de simplificar uma expressão, por exemplo? Ah, elas têm uns nomes, cada uma delas tem uns nomes, mas é que a gente reduziu, eu estava pensando em CNF e DNF, que essas implicações acabam virando tudo is e os, né? Aí Isso. eu coloquei as implicações com is e os, tá? Mas tem quer ver onde tem isso? Tem uma tabela no livro do Ross, do Ross, não, do Rosen, por exemplo, que está lá na nossa bibliografia. Ele gosta de botar essas implicações da, envolvendo as regras da implicação e do sei só sei. Aí, bom, tem um que é a negação, uns são triviais, né? É a negação, a transitividade, tá? Isso sempre vale. Eu posso, sei lá, talvez fazer botar no Moodle uma listinha desses negócios para se você. Eu imaginei que vocês não fossem usar isso nesse caso, mas eu posso fazer uma listinha e botar os nomes lá, se vocês quiserem. Eu usei nos momentos que eu tenho uma implicação, eu preciso passar ela para essa forma aqui de negação e o ou, por exemplo. E aí, para descrever, como no enunciado pede para descrever qual a regra de cômputo que eu estou usando, eu chamei de equivalência da implicação. Porque em geral, na verdade, são assim, é difícil, na verdade, elas terem nomes próprios, porque os nomes próprios, eles estão realmente baseados no e ou que as coisas ficam fazendo a distribuição, né? Porque você não tem realmente distribuição sobre a implicação. Tá? Você tem absorção tudo bem, então até pode ser como implicação. Quer ver? Vou botar umas aqui. Vai, por exemplo, no caso a gente. Eu preciso escrever. Vai, sei lá, caso vai, a definição natural é essa aqui, né? O P implica Q, a gente sabe que ele é igual ao não P ou Q, né? Tá, isso aqui não sei, não tem nome isso aqui, eu acho. É quase que uma definição. Não é a definição, mas é como se fosse. Aí, de novo, aí tem a contrapositiva, vai. Se quiser, você pode usar isso aqui como a contrapositiva, né? O não Q implica o não P. E aí isso aqui certamente, então, é equivalente ao quê? É equivalente a... Bom, você pode usar o aqui de cima, né? Se fosse, então, seria o não Q ou não P. E aí esse cara aqui, então, some, né? Isso aqui também é a mesma coisa. Aí, sei lá, imagina que você tem uma coisa aqui do tipo P implica Q, e aí podia ter aqui o Q implica R. Tá? O que a gente consegue induzir nesse caso? Tá para fazer a transitividade das hipóteses, não é? Tipo, fazer. Isso aqui é como se implica fosse o P ou o Q, eles implicam R, né? Então isso aqui é uma espécie de fatoração. Não é esse caso. Peraí, pensei numa coisa e escrevi outra. Lógica básica, o professor chamou de silogismo hipotético, alguma coisa assim. Tem. Mas isso eu ainda vou botar num outro vídeo para vocês. Tem o silogismo, que o silogismo, na verdade, ele é a regra de resolução. Tá? Mas isso aqui não. Isso aqui, então, o P implica o quê? E o Q. Peraí, vou botar o outro lá. P implica o Q. Ele botou isso aqui. O P implica o R. E o Q implica o R. Foi essa aqui que eu estava pensando. Então, isso aqui é equivalente ao quê? O P ou o Q implica o R, né?
Tá? Então, se você quiser usar os nomes que você aprendeu em lógica básica, o nome da disciplina na UFABC, né? Isso. Não tem problema. Eu conheço aqueles nomes são válidos nesse curso também. Foi lá que eu vi a equivalência da implicação, por isso que aí eu acabei usando. Tem. Aí tem o outro. Como é que era um outro aqui que eu vou mostrar para vocês? Se eu tiver aqui o P implica o quê? E o P implica o R. Aí esse é como se fosse o reverso, né? Como se o P implicasse o Q ou o R. Que é o contrário de cima. Aí a gente tem um outro lá que vale para o E também, né? Tá. Se tiver aqui, por exemplo, o P implica o R, ou agora o P. Então você vê no fundo que é bem De Morgan isso aqui. Tá? Na verdade, não, aqui não é o P, aqui tem que ser o Q, porque eu estou usando o E agora. Então aí eu tenho aqui o Q implica o R. Aí isso aqui fica equivalente ao P e Q implica o R. Vai, mas mais do que demógrafo. Essas aqui são praticamente distributivas, né? Tá, então você pode até chamar todas de distributivas. Tá bom? Distributivo no lado esquerdo, distributivo no lado direito. E aí vai. E aí tem mais algumas regras de inferência. Sim. Isso eu vou botar com vocês em breve. Mas de novo, assim, nosso intuito nesse curso não é refazer o curso de lógica básica. Entendi. É só, assim, usar, assim, mostrar um pouco esse outro lado. Funções booleanas faz parte do nosso objetivo, porque é um objeto bem combinatório, que também dá abertura a tratamento analítico. Tá? Então a gente vai contar algumas coisas usando funções booleanas e vai contar coisas sobre funções booleanas e também provar coisas sobre elas, que no fundo provar resultados sobre funções booleanas muitas vezes está relacionado a provar resultados sobre sistemas de conjuntos ou grafos. Tá? Está tudo relacionado. Bom, mais alguma pergunta? Por enquanto é isso, eu acho. Então tá. Então, Gabriel, mais alguma pergunta? Valeu, professor. Não, por enquanto Não. tá. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Beleza. Então acho que a gente pode ficar por aqui, então, já que só estão vocês dois e eu. Então, nos despedimos por hoje e nos vemos de novo semana que vem. Vídeos novos estão indo para o ar essa semana em breve. Eu ia perguntar isso. Quantos vídeos mais ou menos essa semana? Essa semana vai para o ar toda a parte de indução, que são mais umas 3 horas. E aí talvez eu já coloque um pouquinho da outra parte que eu vou fazer depois de indução, que acho que vai ser princípio da Casa do Pombo. Acho que é isso. Acho que eu vou fazer princípio da Casa do Pombo logo em seguida. Aí fica para 2 semanas, o conteúdo tipo, como se fosse para 2 semanas? Ou tudo para essa semana agora? Não, assim, o S, assim, eu vou botar coisas nessa semana como se fosse mas assim, vai estar dividido lá no Moodle nas sessões, né? Tá, vou botar a sessão 4, sessão 5 e assim sucessivamente. Ah, perfeito. Entendi. Tá? Tá ok. Beleza? Beleza. Então Obrigado. tá. Então, abraço, boa semana e até segunda que vem. Boa semana. Tchau.